Passando aqui para deixar o capítulo 4 da série do livro de Esther. Já lemos capítulo 1, 2, 3 e hoje eu estou passando aqui para deixar o capítulo 4, que é quando Mardoqueu soube do decreto do rei, da ordem do rei, que todos os judeus, jovens, crianças, senhoras, estavam tudo com a sentença de morte, porque ele levantou uma ira no coração de Ramã por não se fazer reverência a Ramã. E Ramã foi até o rei e fez o rei fazer um decreto que aonde tivesse um judeu, todos seriam mortos. E quando Mardoqueu ficou sabendo disso, Mardoqueu entrou em prantos, rasgou as suas vestes e se vestiu de pano de saco e entrou em clamor, em grande amargura ao Senhor, porque naquela época era assim. Quando eles tinham uma situação difícil, eles rasgavam suas vestes e se vestiam de pano de saco e iriam orar e clamar ao Senhor. E ele começou a andar pela cidade. Aonde a carta chegava, pelas províncias, o povo se rasgava e vestia de pano de saco e começaram a orar, clamar ao Senhor pelas suas vidas. E quando os serviçais de Esther viram Mardoqueu, porque não podia entrar chegar até o rei, ao palácio, vestido de pano de saco, e viram Mardoqueu desse jeito, foram falar a Esther. E Esther mandou roupas para Mardoqueu, porque ela não sabia o que estava acontecendo, mandou os serviçais levar até Mardoqueu. Só que Mardoqueu, ele não aceitou. Ele chegou e relatou para os serviçais de Esther tudo o que estava acontecendo. A ordem do rei, mandou a cópia do decreto para Esther vir. Naquele exato momento ali, quando Esther ficou sabendo, Esther se achou incapaz de fazer algo, porque até então ela não tinha mais visto o rei depois da sua coroação. Já tinha 30 dias que ela não via o rei. E tinha uma ordem dentro do palácio, que só poderiam adentrar para falar com o rei aqueles que eram convidados. Quem entrasse que não fosse convidado, era decretado a morte. Esther, no momento ali, ficou sem saber o que fazer. Às vezes hoje eu digo para você, tem situações, às vezes, que chegam na nossa vida e a gente entra em desespero. A primeira atitude nossa é deixar o desespero tomar conta. Ficamos sem saber o que fazer, ficamos nervosos. Muitas das vezes até culpamos a Deus pelas situações difíceis. Ali Esther se achava incapaz de chegar até o rei. Mas a mesma coisa pode ser você. Hoje pode estar acontecendo algo que você está se sentindo incapaz de resolver a sua questão. Você pode estar neutralizada pelo medo, achando que você não vai conseguir. Só que Mardoqueu, quando soube da atitude de Esther, mandou um outro recado para Esther, dizendo: Esther, de um jeito ou de outro, a ajuda vai vir. Porque olha o que ele diz para ela no versículo 14. Porque se todos te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este te achegaste ao reino. O que Mardoqueu dizia aqui para Esther? Esther, a ajuda vai vir de um jeito ou de outro, a ajuda vai vir. Mas será que você vai escapar? Porque o rei não sabia qual era a descendência de Esther. O rei não sabia de onde Esther estava vindo. Mardoqueu deixou claro: Esther, de um jeito ou de outro, a ajuda vai vir. Mas será que não foi para isso que Deus te colocou aí? Às vezes Deus nos coloca em algum lugar, a gente vai para algum lugar, é um trabalho, é uma cidade, é uma casa, é pessoas que Deus nos traz, que naquele exato momento a gente não entende. O que essa pessoa está fazendo aqui, o que eu estou fazendo nessa cidade, o que eu estou fazendo nesse serviço que não tem nada a ver comigo. Mas Deus, ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Nesse exato momento você não pode estar entendendo por que Deus te colocou nesse lugar.
Às vezes até um cargo na igreja que você não queria esse cargo, mas o que eu estou fazendo? Não é esse cargo que eu quero, não é isso que é o meu chamado. Eu quero o que é aquilo que eu me sinto bem fazendo. Não reclame. Só aceite. Porque só lá na frente você vai entender o porquê você está aí nesse lugar. E assim foi que Mardoqueu deixou claro para Esther. Será que não foi para isso que Deus colocou aí, Esther? Porque ia chegar o momento que ele ia precisar da sua ajuda para salvar o povo dele. Então não reclame do lugar onde você está. Não reclame se uma porta de emprego se fechou. Não reclame, às vezes você está trabalhando numa casa que você é evangélico e o povo segue outra religião. Porque Deus, ele vai te usar. Ele vai te usar. Porque tudo tem um propósito. Deus, ele não une pessoas. Deus, ele une propósitos. E foi assim para Esther. Esther, ouvindo o que Mardoqueu falou, resolveu se posicionar. E ela mandou um outro recado para Mardoqueu. Mandou ele juntar todo o povo, falar com todo o povo, para jejuarem pela vida dela durante 3 dias, que ela iria fazer a mesma coisa no palácio com as serviçais dela, para depois ela ir até o rei. E ela mandou dizer: se perecer, pereci. Vou orar, ora por mim, jejua por mim, porque eu vou. O que acontecer vai ser da vontade de Deus. Se não acontecer, vai ser da vontade de Deus. Porque Deus é assim, quando acontece, ele vai continuar sendo Deus. Se não acontecer, e se acontecer, ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. E assim o povo fez. Assim Mardoqueu fez o que Esther falou. Foi reunir o povo, falar com o povo, para se unir e entrar em 3 dias de jejum e oração pela vida da Esther, para ela poder entrar até o palácio e ir falar com ele. Às vezes você acha que Deus não está ouvindo as suas orações. Às vezes você não para um tempo para jejuar pela sua vida. Muitas pessoas acham que o jejum é somente para conseguir algo. Não, o principal do jejum, a prioridade do jejum é sobre a nossa vida espiritual. É o nosso fortalecimento. E foi isso que a Esther falou: jejua por mim, jejua pela minha vida, pelo meu fortalecimento espiritual, para Deus me dar força, me revestir das armaduras para me lá falar com Deus. E é assim na nossa vida também. Às vezes acontece tantas coisas na nossa vida que a gente não paramos um pouquinho, olhamos muitas coisas que estão à nossa volta, mas não paramos um pouquinho para cuidar da nossa espiritualidade. Não paramos para orar, não paramos para jejuar, para pedir fortalecimento a Deus, para pedir sabedoria a Deus. E para Deus cumprir um propósito sobre a nossa vida, nós temos que nos posicionar. Às vezes a gente ouve muito, mas não fazemos nada. Vamos para a igreja, escutamos a palavra do Senhor, mas não colocamos em prática aquilo que Deus está falando conosco. Para os propósitos de Deus se cumprir na nossa vida, nós temos que nos posicionar. E nós temos que aprender a ouvir. A Esther, no primeiro momento, ela questionou com Mardoqueu, achando que não ia conseguir. Mas depois ela resolveu, quando Mardoqueu mandou um outro recado para ela resolveu se posicionar. Então, para os propósitos de Deus se cumprir na nossa vida, nós temos que nos posicionar. Nos posicionar, mesmo que nesse exato momento você possa dizer: mas eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Se posiciona, porque quem age é Deus. É Deus que age. O que Ele quer ver só a gente estar ali disposta a cumprir aquilo que Ele nos designar. E aí, quando a gente se coloca disposta, estou aqui, eis-me aqui, é onde Deus começa a agir. Então se posicione se você quer ver os propósitos de Deus se cumprir na sua vida. Se você gostou, curte, me segue, compartilhe para essa mensagem chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe seu dia.